são características do sistema operacional Linux, exceto: letra A, conectividade com outros tipos de plataformas como Windows, Apple ou DOS. Letra B, não é case sensitive. Letra C, multiusuário. Letra D, preemptivo. E a letra E, proteção entre processos executados na memória RAM. Bem, pessoal, ele pede quais são características do Linux, exceto só uma dessas não é. Eu vou direto ao ponto aqui e depois a gente volta para comentar as outras alternativas também. Por que eu vou direto ao ponto? Porque o Linux tem como uma das suas principais características ser case sensitive. E o que significa ser case sensitive? Que ele diferencia nos nomes de arquivos ou diretórios letras maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, num mesmo diretório do sistema operacional Linux, um arquivo chamado provas.txt em letras minúsculas e um outro arquivo chamado provas.txt com o P maiúsculo e um terceiro arquivo chamado provas.txt, todo em letras maiúsculas, para o Linux, esses três arquivos podem ser armazenados no mesmo diretório, isto é, na mesma pasta, porque ele considera esses três arquivos com nomes diferentes. E alguém poderia me perguntar, professor, mas como é que ele considera esses arquivos com nomes diferentes, se parece ter o mesmo nome? Porque ele diferencia as letras maiúsculas de minúsculas nos nomes de arquivos e diretórios. Portanto, para ele o arquivo provas.txt tem um nome que é diferente do nome do arquivo provas.txt todo em letras maiúsculas. Isso significa dizer que ele é diferente do Windows, por exemplo. O Windows não é case sensitive. O Windows não aceita esses três arquivos na mesma pasta, porque o Windows acha que esses três arquivos têm o mesmo nome, mas o Linux aceita esses três arquivos no mesmo diretório, isto é, na mesma pasta, porque para o Linux esses arquivos têm nomes diferentes. Isso é ser case sensitive, é levar em conta a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas nos nomes de arquivos, pastas, comandos e assim por diante. Portanto, voltamos lá para a questão, porque é isso que dava a resposta para a questão. Ele perguntava, são características do sistema operacional Linux, exceto a letra B, que dizia que ele não é case sensitive. Na verdade, ele é case sensitive. Esse é o erro ali da letra B. Então, exceto não é case sensitive. O resto tá certo. Por exemplo, conectividade com outros tipos de plataformas como Windows, Apple e DOS. Sim, ele consegue fazer conectividade com outras plataformas para funcionar em rede com outras plataformas. Ele é multiusuário? Sim, ele é multiusuário. Ele aceita diversos usuários utilizando o sistema. Ele é preemptivo? Sim, ele é multitarefa preemptiva. Isso significa que ele pode interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento da execução de um outro processo. Ele tem proteção entre processos executados na memória RAM. Aí tem um ponto importante, porque quando a gente fala de processos que estão em execução, a memória RAM é aquela responsável por manter os dados que estão em processamento, que estão em execução, e ele tem proteção em relação a esses processos. Então tá certíssimo aqui, a letra B é o exceto dessa história quando a gente fala do sistema operacional Linux, né? B de Brasil.